Olá pessoal, meu nome é Daniel Clementino, faço parte do campus avançado de Patu da UERN. Venho aqui através desse vídeo resolver um problema. Esse problema foi proposto pelo meu professor Aurenildo Santos, professor da disciplina de cálculo numérico. Então, esse problema de hoje que eu irei resolver é o problema da lista de ajuste de curvas por mínimos quadrados e vai ser o problema 1. Então vamos ao problema. O que é que o problema pede? Dados os pontos para uma determinada função f que se deseja ajustar por mínimos quadrados, então nós temos aqui os pontos que ele deseja ajustar por mínimos quadrados. O que é que diz a letra A? Utilize o teste de alinhamento e escolha uma das funções das famílias da função a seguir que melhor ajuste estes dados. Então a gente vai fazer o teste de alinhamento nessas três funções aqui e escolher e ver qual é a que melhor ajusta esses dados. A letra B, conforme a função escolhida no item A, determine os modelos para x igual a 1,8 e x igual a 2,7. Então primeiro vamos à letra A. Para resolver a letra A, qual é o primeiro passo que a gente faz aí? A letra A dá 1. A gente vai ter que linearizar essas três funções. E aí, isso aí não é tão difícil de fazer. Vou aqui. Vou escrever logo quais são as três funções aqui para a gente depois colocar em tela cheia que fica melhor. Então aqui eu vou chamar de função 1. Quem é a função 1? Vai ser y igual a 1 sobre a mais bx, que é essa função aqui. E agora vou escrever a segunda função aqui da letra A da 1, que vai ser y igual a que multiplica e elevado a bx. E por último, a terceira função vai ser x. Sim, lembrando que aqui é a função 1, aqui função 2, só para a gente não se perder. E agora eu vou escrever a função 3. Por último, essa função 3 vai ser x sobre a mais bx. Isso aqui também é igual a y, que eu vou chamar de função 3. Pronto. E aqui vai ser a função 1. Só ajeitar aqui para ficar melhor. Pronto. Vou ajeitar isso aqui para ficar melhor. Pronto, então dado as nossas três funções aí do problema, a gente agora vai linearizar. Então deixa eu mudar de cor aqui, deixa eu colocar a cor vermelho para a função 1. Então aí a gente tem que a função 1 ela é y igual a 1 sobre a mais bx. Então isso aqui é a mesma coisa que y elevado a menos 1 igual a A mais bx. Então nós temos aí que a função 1 já está linearizada. Então a função 1 linearizada é essa função aqui. Agora vamos linearizar a função 2. Deixa eu colocar outra corzinha para a função 2. Vou colocar esse verde aqui. Então aqui, para a função 2, a gente tem aqui ó, que y é igual a vezes e elevado a b vezes x. Então qual é a propriedade que a gente pode usar aí? A gente pode, como a gente tem uma função exponencial aqui, a gente pode usar o ln. Então aqui, colocar aqui o ln de y, usar a propriedade de ln de y, de x não, de y. Deixa eu só apagar aqui. O nosso lnzinho de y vai ser igual ao ln de a vezes
vezes E, deixa eu apagar aqui, ln de A vezes E elevado a bx. Então isso aí, o que é que a gente faz agora? A gente tem aí essa propriedadezinha aqui de multiplicação e a gente pode transformar esse ln dessa multiplicação em dois ln, no ln de A e no ln de E elevado a bx. Então aqui a gente vai ficar com ln de y igual ao ln de A, e agora mais, que se transforma essa multiplicação em soma, a propriedade do ln, o ln de E elevado a bx. E aí agora a gente vai continuar aqui embaixo. A gente vai ter que o ln de y é igual ao ln de A mais. Então a gente tem essa propriedadezinha aqui do ln. Quando a gente tem isso aqui, a gente vai ficar com esse bx multiplicando o ln de E. Isso é uma propriedade. Esse bx está aqui no expoente, sai para fora multiplicando. Então a gente vai ficar com b vezes x, que multiplica o ln de E. Mas quem é esse ln de E? Esse ln de E aqui, o resultado é 1. O resultado é 1. Então a gente vai ficar com bx vezes 1, que dá bx. E daí a gente fica com ln de y igual a ln de A mais bx. Então tá aí a nossa função 2 linearizada. Então pronto, pessoal. Agora eu vou mudar a cor aqui para a gente linearizar a função 3. Então vamos aqui na função 3. Vamos aqui na função 3. E quem é a nossa função 3? Nossa função 3 vai ser y igual a x sobre a mais bx. E aí, como é que a gente faz agora para linearizar isso? Então isso aqui a gente pode usar para o seguinte. A gente pode inverter aqui, ó, fazer 1 sobre y é igual a mais bx sobre x. Isso é a mesma coisa. E como a gente tem aqui 1 sobre y, a gente pode ficar com y elevado a menos 1, que é igual. A gente pode quebrar isso aqui numa soma. A sobre x mais bx sobre x. Aqui a gente tem x que divide x, que dá 1, e aqui se cancela. A gente vai ficar aqui, ó, com a função 3 linearizada, que vai ser y elevado a menos 1, vai ser igual a sobre x mais b. Então temos aqui a função 3 linearizada. Então, pessoal, agora a gente já linearizou as três funções. O que é que a gente vai fazer agora? A gente agora vai transformar essa linguagem aí em forma de matriz para ficar melhor da gente entender e colocar no software Scilab para a gente resolver esses problemas aqui. Então, deixa eu dar uma baixadinha aqui. Pronto. Aqui já tá bom para mim olhar aqui a função. Pronto. Então, agora eu vou escrever aqui a função 1 em forma de matriz. Forma matricial. Deixa eu só separar aqui. Então pronto. Então aqui nós temos a função 1. E eu vou escrever ela em forma matricial. Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. 1, essa matriz linha 1x, que multiplica essa matriz coluna AB igual essa matrizinha y elevado a menos 1. Então, pessoal, a gente tem isso aqui, ó. Essa equação em forma de matriz é isso aqui. Então, como é que a gente sabe se isso é verdade? Olha, a gente tem aqui, basta a gente multiplicar, ó. Linha vezes coluna. Então, 1 vezes A vai voltar para esse A aqui, ó. X vezes B vai ser BX. E isso é igual a y elevado a menos 1, como está aqui. Então, tá correto. Aí, essa matrizinha aqui primeira, eu vou chamar ela
de matriz A. Essa aqui eu vou chamar de vetor V. E essa aqui eu vou chamar de Z. Para quando a gente for colocar lá no Scilab, ficar melhor da gente identificar. Pronto, então feito isso, agora eu vou escrever a função 2 linearizada em forma de matriz. Então vamos aqui. Função 2 linearizada. Vou colocar aqui a 2. Fazendo da mesma cor para que fique melhor da gente entender com qual função a gente está trabalhando. Então agora vamos escrever essa função aqui em forma de matriz. Como é que a gente vai ficar aqui? Ó? A gente vai ficar com 1 e x que multiplica o ln de A e multiplica B, que vai ser igual ao ln de Y. E aí a gente pode conferir, ó, se a gente multiplicar 1 vezes ln de A vai dar ln de A, volta para cá. Se a gente multiplicar x vezes B vai dar bx aqui. E tudo isso é igual a ln de Y, como está aqui. Deixa eu só baixar agora para a gente escrever a função 3 aqui linearizada. Que é essa aqui. Então agora vamos escrever a função 3 linearizada, que é essa aqui, em forma de matriz. E como é que a gente vai ficar aqui? Ó? A gente vai ficar com x elevado a menos 1 e 1 que multiplica A e B. Aqui é um B. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor a compreensão. Pronto. Que vai ser igual a y elevado a menos 1. E aí, se a gente multiplicar, realmente volta. Vai x elevado a menos 1 vezes a. Vai dar isso aqui mesmo, a sobre x, realmente. 1 vezes b dá b. E tudo isso é igual a y elevado a menos 1. Aqui também eu vou dar uns nomes também, para quando a gente for colocar no Scilab ficar melhor. Aqui vai ser a matriz A. Aqui vai ser a V. E aqui vai ser a Z. Da mesma forma, aqui também temos a matriz A, temos a matriz V, que é o vetorzinho V aqui, isso aqui são os vetores, e aqui a gente tem a nossa matriz Z. Então, pessoal, a gente já escreveu aqui as três matrizes, temos aqui as três funções linearizadas e escritas em forma de matriz. Agora a gente vai digitar essas funções aqui no software Scilab para a gente ver qual é a pergunta aqui. Deixa eu colocar aqui. A pergunta é a seguinte, ó. Utilize o teste de alinhamento e escolha uma das famílias de funções a seguir que melhor ajuste esses dados. Então a gente tem esses pontos aqui e a gente vai agora fazer o teste de alinhamento para a gente ver qual dessas funções é a função que melhor ajusta esses conjuntos de pontos aqui. Então agora a gente vai para o Scilab. Bom, pessoal, a gente já fez a nossa parte braçal. Agora vamos usar o software Scilab para concluir o nosso problema. Então a gente vai... O primeiro passo que a gente vai fazer aqui vai ser pegar esses pontos aqui, ó. Esses pontos X e Y aqui e colocar no Scilab. Deixa eu só pegar um bloco de notas aqui que eu deixei já pronto esses pontos para a gente não perder tempo. Então vou aqui nos pontos, no meu bloco de notas, copio e colo aqui. Então os pontos é simples, a gente faz x igual, abre colchete, coloca os pontos aqui, aspas simples, ponto e vírgula, da mesma maneira com o y, colocando os valores de x e y.
e aí a gente dá Enter. Então quando a gente estava fazendo a parte braçal, a gente encontrou essas matrizes aqui, ó, de cada polinômio que a gente, cada função dessa que a gente linearizou, a gente transformou em forma de matriz, e agora a gente vai usar. Então primeiro a letra A pede o teste de alinhamento das três funções para ver qual função melhor ajusta esses pontos aqui, ó. Então a gente vai fazer o teste agora na função 1, teste de alinhamento. Então a gente primeiro vai pegar essa matriz A aqui que a gente chamou, e aí a gente escreve A é igual, abre parêntese, x elevado a zero. Por que x elevado a zero? Porque x elevado a zero aqui dá 1, então aqui a gente tem 1x, então a gente vai ficar com x elevado a zero e x, e aí a gente fecha nosso parêntese e dá n. Temos os valores aqui, ó, de x elevado a zero e os valores de x aqui, ó, que é 1,5 e tal. E essa matriz aqui a gente chamou de matriz A. Agora a gente vai escrever aqui essa matriz E aqui, que a gente chamou aqui. Observe aqui em vermelho aqui, ó, a função 1. Então a gente agora vai escrever essa matriz E aí. Que o valor dessa matriz E é quem? É y elevado a menos 1. Então agora a gente escreve Z é igual, abre parênteses, y elevado a menos 1. Então esse menos 1 aqui a gente coloca entre parênteses para não dar errado. Fecha aqui. E temos aí os valores da matriz E. E agora para a gente fazer e completar o teste de alinhamento, a gente vai plotar os pontos aqui. Então para ser boa a função para os pontos, para esse ajuste ser bom, a função deve se parecer com uma reta, deve chegar mais próximo de uma reta. Então vamos aqui, ó. A gente vai escrever o comando plot x, z e comando xgrid. Então feito isso, a gente encontrou esse gráfico aqui da primeira função. Então nós temos aqui o gráfico da função 1. Vamos agora para os outros dois gráficos, da função 2 e da função 3. Eu vou só copiar aqui esses comandos A e Z aqui, que fica melhor colocando no bloco de notas, para a gente usar aí quando precisar. A, e agora eu vou copiar o Z. Pronto, agora eu vou limpar aqui o Scilab. Vou fechar o gráfico para a gente olhar o gráfico agora da função 2. Então a função 2 agora, que é essa funçãozinha de verde aí, a gente agora vai escrever ela. Então primeiro a gente vai colocar os pontos do Scilab, Ctrl C e Ctrl V. E agora a gente vai escrever a matriz A. A matriz A vai ser 1 e x. Então, na função 2 vai ser a mesma coisa, vai ser x elevado a 0x. Então a gente vem aqui no bloco de notas, copia e cola aqui. Só que na função 2 aqui, o z muda. Então z vai ser igual a ln de y. E no Scilab ln de y a gente escreve log de y, para que ele entenda essa linguagem. O Scilab usa a linguagem americana. Então a gente vai aqui, escreve log de y, que é o nosso vetor z. Pronto, então a gente tem aí nossa matriz A e nossa matrizinha Z. E agora a gente vai plotar os pontos para ver se essa função aí ela é boa para ajustar eles. Então a gente vai aqui ficar com x e z, ponto e vírgula, xgrid, ponto e vírgula,
Então pronto, pessoal. Essa função aqui ela é ideal porque ela deu justamente uma reta aqui, ó. Então a gente já viu que a função 2 ela é muito boa para ajustar esses pontos. Agora vamos fazer o teste com a função 3. Deixa eu fechar o gráfico aqui. Pronto, temos aqui a nossa função 3. Vamos colocar os pontos no Scilab. Copiar e colar aqui os pontos para a gente ganhar tempo. E agora, da função 3, a gente escreve aí a matriz A. E a matriz A na 3 vai ser A igual. A gente vai ficar com x elevado a 0, que é 1. E a gente vai ficar com x elevado a menos 1. É um pouco diferente das outras essa aqui. E a gente fica com x elevado a 0. E x elevado a menos 1, que é a nossa matriz A. Agora a gente escreve nossa matriz Z, que é y elevado a menos 1. A gente vai ficar com z igual a y elevado a menos 1. E pronto, agora por último, a gente vai plotar os gráficos, vai plotar o gráfico aí. Plot x, z xgrid e vírgula. Então a gente tem aqui, ó, o gráfico da nossa função 3, que deu muito parecido com o gráfico da função 2, é praticamente igual da função 1. Então, na verdade, deixa eu só colocar aqui na pergunta, cadê? Sim, a pergunta aqui, ó. Utilize o teste de alinhamento e escolha uma das famílias das funções a seguir que melhor ajuste esses dados. Então, a função que melhor ajusta esses dados aqui, que a gente encontrou, foi essa função aqui, ó. A função 2, ela melhor ajusta esse gráfico. Então, eu tenho aqui, ó, os três gráficos aqui, ó. Aqui em cima, você pode observar que temos o gráfico da função 1, o gráfico da função 2 e o gráfico da função 3. Então, o gráfico que melhor ajusta é o gráfico da função 2. Por quê? Porque é uma reta. Então, isso aqui, como a gente está trabalhando com linearização, então o que chegou mais próximo é o gráfico da função 2, que deu uma reta. Então, feito isso, a gente encontrou aqui. Agora a gente vai para resolver a letra B. Bom, pessoal, concluímos a letra A. Chegamos aqui à conclusão que a melhor função que ajusta esses pontos é essa função 2 aqui. Agora vamos resolver a letra B aqui. O que é que a letra B diz? Conforme a função escolhida no item A, determine os dos modelos para x igual a 1,8 e x igual a 2,7. Então a gente vai determinar esse modelo aqui e colocar x igual a 1,8, substituir, e x igual a 2,7. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que encontrar o valor de A e o valor de B. Aí a gente encontra o valor de A e de B e substitui aqui o x para encontrar os valores de y quando x for 1,8 e x for 1,7. Então, deixa eu limpar aqui o Scilab. Então, o primeiro passo que a gente faz aí vai ser escrever os pontos x e y novamente, que eu já deixei aqui no nosso bloco. Dá um Ctrl C aqui, um Ctrl V. Então, temos aqui. E o segundo passo que a gente faz é o que? Deixa eu só colocar aqui, para ficar melhor a gente compreender. Pronto, o primeiro passo agora, a melhor função foi a 2. Vou colocar aqui o dado da função 2. Então agora o que a gente faz vai ser escrever a nossa matriz A aqui, ó. E a nossa matriz A já está aqui, que é x elevado a 0 e x. Por quê? Porque x elevado a 0 é 1. Então aqui a gente tem 1 e x. A nossa matriz A aqui, ó. Que a gente tem aqui, ó, 1 e x.
A gente vai aqui, escreve a nossa matriz A. E agora a gente vai escrever aqui a nossa matriz Z. Quem é a nossa matriz Z? Z vai ser log de Y. A gente não escreve ln aqui no Scilab, a gente escreve log para que o Scilab entenda. Então deixa eu só escrever aqui, é melhor. Então, Z é igual log de Y. Então tá aí os pontos da nossa matrizinha Z que a gente encontrou aqui, ó. E agora, das outras não precisou, mas a gente vai escrever, para encontrar os valores de A e B, a gente vai ter que escrever esse vetorzinho V aqui. Por quê? Porque a gente escrevendo esse vetor V, a gente encontra o valor de B, deixa eu só mudar a cor aqui para não misturar muito, a gente encontra esse valor de B aqui, e a gente encontra o ln de A. E encontrando o ln de A, basta a gente usar a exponencial nesse ln que a gente encontra o valor de A. Então agora eu vou escrever o comando aqui para a gente encontrar esse vetor V, que vai ser V igual. E agora a gente escreve a inversa. Vou colocar esse V minúsculo aqui, acho que melhor isso. A inversa. E aí a gente escreve a linha, matriz A, vezes A, fecha parêntese, vezes a linha, vezes nossa matriz Z minúsculo. Então a gente, colocando esse comando aqui, a gente vai encontrar esse ln de A e esse B aqui, que é o nosso vetor V. Então temos aí, pessoal, o valor do ln de A aqui, que é esse primeiro valor, e o valor do vetor B, do valor de B, que é esse segundo valor aqui. Mas aí a gente não tem o valor de A, a gente tem o valor do ln de A. Então como é que a gente faz para encontrar o valor de A? A gente escreve A igual esp de. Então agora eu escrevo o comando V 1,1 para que o Scilab entenda que eu quero a exponencial desse valor aqui, ó, desse primeiro valor, que é o V na primeira linha e na primeira coluna. Então tá aí o valor de A. Agora vamos para ficar organizado. Deixa eu só aumentar aqui, já deu para entender. Vamos escrever agora o valor de B. Então B eu vou colocar igual. E aí eu não preciso colocar exponencial, coloco V, porque o valor de B já está lá. B vai ser V 2, 1. Por que 2, 1? Porque é o valor desse V aqui na segunda linha e primeira coluna. Aqui, ó, tá na segunda linha e primeira coluna. E eu dou Enter aí. Então nós temos aí o valor de A e o valor de B. Então, encontrando aí o valor de A e o valor de B, fica fácil, pessoal. Então agora a gente basta escrever a função original, ó. Quem é a função original aqui? Deixa eu só colocar aqui para a gente não se perder, né? Ó, então a gente agora vai escrever a função original. Então no Scilab a gente escreve A, que multiplica. Aí a gente coloca esp de B vezes X. A gente coloca assim para que o Scilab entenda. Não tem o elevado. A gente coloca esp de B vezes X. Então eu vou escrever agora para a gente quer na letra B aqui para os pontos X. X é igual a 1,8 e X igual a 2,7. Então agora a gente basta escrever essa função aqui e colocar esses pontos aí no valor de X. Então vamos lá escrever. Ó. A gente vai ficar com A vezes, a gente escreve o comando o esp de B que multiplica X. Mas quem é esse X que a gente quer? O primeiro X que a gente quer é 1,8. Então a gente escreve 1,8. Fecha parênteses aí e dá Enter. Pronto. Então o Scilab mostrou aqui para o primeiro X 1,8. Agora a gente vai escrever para o segundo X igual a 2,7. Deixa eu só copiar aqui e colar para ficar melhor. Então para o segundo X igual a 2,7. Pronto. Encontramos os dois valores aqui, ó. Para X igual a 1,8 e para X igual a 2,7.
Ponto 7. Então foi isso, pessoal. Foi isso. Resolvemos a letra A e a letra B do nosso problema. Obrigado e bons estudos.